Queridos irmãos, graça e paz, neste momento eu quero convidá-los para mais uma reflexão devocional e para esta reflexão quero convidá-los também a lermos o Salmo de número 88, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue a Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me nas mais profundas covas, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrará Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar, desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Oremos, irmãos. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra e clamamos, ó Deus, para que o Senhor esteja falando às nossas vidas e que Teu Santo Espírito, ó Pai, nos ajude, nos faça, ó Deus, compreender este momento, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, este salmo apresenta a mais deprimida de todas as lamentações do saltério. Nele o salmista fala de suas aflições do começo ao fim. Na maioria dos salmos de lamentações, os lamentos se transformam em confiança e louvor no fim. Mas neste salmo, o único raio de esperança se manifesta na atitude de orar. O versículo 1 mostra esta esperança do salmista que estava sendo sufocado pela dor. O escritor deste salmo é identificado como Emã. A maior parte dos teólogos de tradição reformada acreditam que este Emã seja o mesmo que é citado em 1 Reis e 1 Crônicas. Em 1 Reis, lá no capítulo 4, versículo 31, vemos ele sendo apresentado como um sábio que Salomão superou em sabedoria. Já em 1 Crônicas, capítulo 15, nos versículos 17 e 19, ele aparece como um levita e um dos principais cantores de Davi. Ou seja, queridos irmãos, nós vemos aqui em suma que temos um grande líder que está enfrentando um grande e longo sofrimento. Mesmo assim, nós podemos ver que este homem ainda tinha um raio de esperança e de confiança em Deus. Era alguém que era importante entre o seu povo, que era líder, mas que sofria e confiava no Senhor.
Sendo assim, pensemos um pouco sobre alguns pontos relacionados ao sofrimento na vida de um cristão. E a primeira coisa que nós devemos pensar é que o servo de Deus, ele pode passar por sofrimento. Como vimos, Emã era um levita, era um líder, alguém que servia na casa de Deus. Mas isso não o livrou do sofrimento. Sabemos que nem sempre, irmãos, porque somos servos de Deus, porque somos servos de alguém que tem poder para mudar toda e qualquer situação, nem sempre por conta disso nós estaremos isentos de passarmos por sofrimentos. Nós vemos na própria palavra do Senhor, lá em João 16:33, onde o nosso Senhor nos afirma que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então isso é uma verdade. Não podemos achar que porque somos cristãos e que não teremos dificuldades. Mas, no entanto, o versículo vai continuar dizendo, de que ele venceu tudo, No mundo tereis de aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Então, Jesus Cristo, ele venceu. E em Cristo também nós podemos vencer as nossas lutas, as nossas batalhas, mas não podemos perder de vista que o servo de Deus também pode passar por aflições. Vejamos o que nos diz Mateus, capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Vejam só, irmãos, o texto está nos dizendo, inclusive, que somos bem-aventurados quando formos injuriados, quando formos perseguidos. E isso aqui, lógico, está num contexto de perseguição a um cristão por conta do amor a Jesus Cristo, ao Evangelho. Mas o certo é que nós vemos com essas narrativas de que mesmo sendo servos de Deus, estamos sujeitos às lutas, às dificuldades. Mas, no entanto, irmãos, na hora da dor, esse é o segundo ponto que eu quero ver com vocês. Quando nós pensamos sobre esse relacionamento que temos com Deus, e ver que mesmo se relacionando com Deus, estamos sujeitos a lutas, às dores, às perseguições, às angústias, mas também nós vemos no segundo momento que neste momento nós precisamos buscar a Deus, o nosso Salvador. Vejamos lá no versículo 12, o salmista diz assim: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Versículo 13: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Então o salmista, como eu disse, é um salmo de lamentação, é um salmo que muitas das vezes parece até escrito por alguém depressivo, mas este é alguém que está angustiado na hora da dor. Ele se levanta e diz que ele clama ao Senhor, e ele clama por socorro. Ele diz que antes de amanhecer, quando ele fala antemanhã, já se antecipava diante de Deus a sua oração. Então, irmãos, primeiro, nós vimos aqui, o servo de Deus pode sofrer, pode enfrentar batalhas das mais diversas na vida, inclusive o enfrentamento ao coronavírus, como estamos agora. Mas uma outra certeza absoluta que nós podemos ter é de que nós devemos clamar ao Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor. Além disso, também devemos reconhecer a soberania de Deus. Na hora de enfrentar o sofrimento, o cristão ele precisa reconhecer essa soberania de Deus. Vejamos o que nos diz lá a partir do versículo 6. Puseste-me da cova, dos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas.
Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. O salmista aqui está dizendo de que tudo o que aconteceu na sua vida aconteceu por permissão de Deus. E a palavra que ele coloca nos dá a entender, inclusive, de que ele entendia de que era Deus que o tinha colocado naquela situação. Puseste-me na mais profunda cova, diz o salmista. Então ele está neste momento aqui dizendo que a sua situação é uma situação que foi proporcionada por Deus. Então ele está reconhecendo aqui a soberania de que Deus tinha o controle sobre a sua vida. E nós também precisamos, irmãos, vermos os acontecimentos históricos desta maneira. Tem situações de que é Deus realmente que nos coloca nela para que possamos aprender com todo o sofrimento, com todas as angústias que é comum ao ser humano passar. Tem outras situações que Deus apenas permite que aconteça. Deus permite também para nos ensinar alguma coisa. Então, nem sempre o que nós vivemos é aquilo que Deus quer para nós, mas Ele, na sua soberania, ao menos Ele está permitindo, porque nada pode acontecer sem que Deus permita. E por fim, nós vemos aqui que é preciso, ao orar, irmãos, argumentar de maneira correta diante do Senhor. Mostrar os verdadeiros motivos pelos quais nós queremos sermos livres, libertos daquela situação de angústia que estamos enfrentando. Vejamos a partir do versículo 10, onde o salmista diz assim: mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Então vejam só, irmãos, que o salmista aqui ele estava dizendo, olha, o Senhor, é como se ele estivesse dizendo, o Senhor precisa me livrar, porque caso eu esteja morto, não terei como te louvar. Ele fala sobre a bondade de Deus. Será referida a tua bondade ou será dita a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Será mostrada a tua bondade, a tua fidelidade quando eu estiver morto? Então ele está questionando aqui o Senhor. Ele continua dizendo, nas trevas, Senhor, se manifestam as tuas maravilhas, a tua justiça. Era como se ele estivesse dizendo, Deus, eu quero passar por essa, eu quero sair dessa situação, mas com o objetivo de louvar ao Senhor, com o objetivo de que tua bondade e a tua fidelidade seja manifestada aos homens, com o objetivo de que as tuas maravilhas se manifestem, de que a tua justiça seja revelada. Então, irmãos, nós aprendemos com isso, de que a nossa principal intenção de receber o livramento do Senhor seja para reconhecermos a fidelidade de Deus, para reconhecermos a justiça de Deus, as maravilhas de Deus, essa soberania de Deus e o louvarmos. Precisamos receber a bênção de Deus para nos tornarmos pessoas melhores. Então a minha intenção, a mais profunda vontade do meu coração é que ao terminar tudo isso, nós estejamos ainda mais próximos do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas neste momento sofrendo, e não só por conta do coronavírus, muitas outras situações. E você deve clamar ao Senhor para Ele te livrar. Lembre-se, mesmo você sendo servo de Deus, você pode passar sim por essas dores, aflições, mas lembre-se também, você pode buscar a face do Senhor. Você deve buscar a face do Senhor reconhecendo a sua soberania e afirmando diante de Deus que o maior propósito da sua vida é ter uma nova chance
para reconhecer quem Ele é e como você deve se portar diante dele, em atitude de adoração, em atitude de reconhecimento da sua glória, do seu poder e de serviço a Ele. Que sejamos melhores, irmãos. Essa tempestade, em nome de Jesus Cristo, ela vai passar. E como eu disse, não somente a tempestade do coronavírus, as suas lutas, em nome de Jesus, vão passar. As nossas lutas. Nós vamos vencer tudo isso, mas com um firme propósito de sermos ainda mais fiéis ao Senhor. E essa fidelidade a Deus, irmãos, eu quero afirmar aqui, não deve ser algo para o pós-crise. A nossa fidelidade a Deus deve começar agora, porque o salmista, ele dizia que na hora da aflição ali, quando ele estava na angústia, o dia sequer tinha amanhecido e ele já orava, ele já buscava a Deus. Então talvez o dia ainda não amanheceu para você, mas você precisa se antecipar, você precisa buscar a Deus. É hoje, agora. Em nome de Jesus, se fortaleça no Senhor. Busque a face daquele que muda histórias de vida. Deus nos chama para a sua presença. Deus nos chama para um relacionamento de intimidade. Eu espero em nome de Jesus que nós abracemos essa oportunidade e sejamos melhores para a glória do nosso Senhor. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo.